Real Betis vs Real Madrid football as of yesterday being the 8th of March 2020 was a great match. Let's see for ourselves how it went. Real Madrid fell to a 2-1 defeat away to Real Betis on Sunday night, which means that Barcelona ends the weekend 2 points ahead of Los Blancos at the top of the table. With a series of absentees for Real Madrid, Zidane made a few changes, but one of those that noticeably didn't work was the introduction of Eder Militao at right back in the place of Dani Carvajal, who was out due to illness. Muito boa noite, espectador Eleven Sport, seja bem-vindo a esta transmissão Eleven. O Real Madrid afronta hoje o Betis de Sevilha com 20 graus de temperatura, ambiente fervoroso para este Betis Real Madrid, a entrada das equipas em campo. E antes de vamos ao 11 do Betis de Sevilha neste magnífico ambiente no Benito Villamarín. Começamos pela baliza do Betis, onde está o guarda-redes Joel Robles, depois e Madrid é uma equipa do Real à procura então de retomar a primeira posição. Quando vemos aqui na fotografia com a equipa de arbitragem, dois capitães que fazem parte da história. Homenagem a Manuel Regatero Simón. Vai apitar o árbitro José Luís González, apitou, começou deste grande desafio da La Liga. Estás à espera de um jogo aberto, Luís? Frente aos catalães, o Barça venceu ontem a Real Sociedade dos Béticos. Ataca a equipa do Betis. Vai com ataques. A formação do Betis nesta fase inicial. Ele já é um dos titulares deste Real. Para Benzema a cair na área, mas creio que sem razões para falta. Ele nem protesta muito. Karim Benzema, que está há 6 jogos em branco, o melhor marcador do Real Madrid. Marcelo no cruzamento, bola vai, larga para Lucas Vázquez. Vinícius, pressão de Emerson, dois brasileiros. Trocando bola. Grande passe de Toni Kroos para Lucas Vázquez, está ligeiramente adiantado. Também fiquei com essa ideia logo no momento em que Toni Kroos. Casemiro. Ui, olha o passe de Casemiro. O Madrid tenha conforto em trocar a bola nas proximidades da área. Acho que é na sobra. Ainda mexe, lá está Vinícius no remate, quase que marcava. Excelente movimento de Vinícius Júnior. Desculpa a Benzema. Por falar em momento de confiança, Vinícius, o gol que marca também no constantes possíveis na forma como trabalham para estar no 11. Jogar nesse risco, porque o que traz de é que nem Real nem Barcelona estão muito seguros de si. E acreditas que até ao final do hoje vencendo pode passar para o primeiro lugar, mas percebe-se que vai ser uma luta ponto a ponto com o Barcelona. E depois também em causa a questão da Liga dos Campeões. Apontões que hoje Zidane tinha para jogar no flanco direito são as duas redes, não é só árbitro do vídeo-árbitro. Atenção à dificuldade desta duas valências muito grandes, mas atenção à qualidade desta defesa. Os doentes com gripe tratam-se de Carvajal e Nacho. Desses maus resultados fora de casa, com a atual bem animada aqui no Benito Villamarín. Está muito intenso. A falta de Casemiro sobre Loren Morone, o melhor marcador do Betis, tem 11 golos na Real. O passe é mal efetuado por Sidney. Do cruzamento para Joaquim, de um canto. Aí está o cruzamento. Edgar apareceu para marcar o Betis e falha! Partirá, grande ocasião para a equipa do Betis, a melhor do encontro. Grande ocasião para a equipa do Betis. Ali aquele compasso de espera na marcação de Marcelo. Tentar ali o bonito. Saiu feio. Seria repetir o feito da temporada 2015-2016. Na altura, Marcelo. Pode cruzar Marcelo. Está para Vinícius. E vai para o líder Real Madrid. Só com uma vitória. É bola no campeonato. Isto teoricamente claro. E vai depender muito da... Está a vê-lo aqui. Pode vê-lo na próxima sexta-feira. Entrevista exclusiva. Ou seja, quer Real Madrid, quer Barcelona, na próxima temporada, Zidane. Casemiro para Benzema, o corte para Lucas Vázquez. E depois ganhou o lançamento de Lucas Vázquez com alguns protestos dos adeptos do Betis. O jogo... Estamos perante duas equipas a dar o tudo por tudo para levar-las. Atenção a Canales, tem no meio Fekir, dá para o francês, chutou, mas que defesa, meu Deus! De Courtois, incrível! A defesa do belga, a negar um golo certo a Nabil Fekir. Defesa fantástica de Courtois e ele vai valendo pontos ao Real Madrid, está em grande forma. Vai criando realmente muitas dificuldades ao Real Madrid. Também Real Sociedade, a jornada 20 há um mês e meio, portanto o Betis não... Marcelo.
Está a olhar para a área Marcelo. Cruza para... Porque a bola tinha o selo de golo. Esta de pernas. Oi. Atenção. Lance perigoso. Queda. Sidney ao golo! Betis marca Sidney. Uma bomba do central brasileiro. Marca aos 39 minutos e liberta a festa no Benito Villamarín. Estava-se a ver chegar o golo, ou seja, o Betis ia crescendo no encontro, ia criando oportunidades e num lance em que fica ali a dúvida, porque há um homem do Betis que parece ser derrubado já dentro da área da equipa do Real Madrid, a bola vai sobrar para Sidney, que do Real Madrid tem que ter mais e melhores ideias para chegar ao golo. E esta aproximação ao intervalo, percebe-se que o Real Madrid quer 13 golos nos últimos 3 jogos aqui, portanto também demonstra... Lucas Vasquez. Sai cruzamento para as mãos de Joel Robles. Fica caído, Varane na área. Tinha pouco ângulo para marcar grande gol de Sidney. O primeiro, ainda o camisola 17 do Betis, pode chutar, chutou contra o corpo do Sérgio Ramos. Betis no ataque, Betis mais perigoso na primeira parte, com mais remates, tem 9 remates. Marcelo, e na área Marcelo e é penalti. Penalti para o Real, caiu Marcelo e é penalti. Agora, do outro lado, pouco balanço Benzema. Dá 2, 3 passos de balanço e marca! Karim Benzema acerta com a baliza e faz o empate muito perto do intervalo. Chega o empate do Real Madrid neste esforço final antes do intervalo para chegar ao golo. Consegue cavar o penalti Marcelo. Sidney não fica bem no... Ora, eu creio que é um lateral direito que está a ter em breve uma oportunidade para o fazer. O certo é, dentro... Karim Benzema frente ao Betis. Para competir e manter-se na Liga Espanhola na próxima temporada. Uma série de jogos e depois acabou por conseguir cumprir com os objetivos. Se tentava diferenciar pelo estilo de jogo. Em termos de resultados, também acabou por não conseguir ser consistente e com o Rubi continua a sofrer desse... O golo e fez o penalti. Aqui Emerson bem a cortar e a permitir ao Betis lançar-se de imediato. Raio Vallecano, dá para Sérgio Canales, cruzamento, interceptado por Sérgio Ramos. As equipas vão tentando fazer os compromissos necessários para em cada uma das equipas. É, por isso também perdem mais bola. Mas atenção ao cruzamento para Emerson. Vai sacudir Marcelo. Joaquim já fintou e não marca! Como é possível? Incrível, Joaquim faz tudo bem, ultrapassa Courtois. Lateral esquerdo, vai para cima de Madrid. Já vem da época passada, com o Kike Setien era também assim. Tom da partida, mantém-se a competitividade. Vinícius disparou para a grande área, serviu Mariano e atirou para fora. Há pouco que grande lá. O suficiente para manter essa ligação do jogador. Da parte. Nabil Fekir vai aqui conquistar. Conseguir. Loren. Ganha Loren, mas falta, diz González, não, fora de jogo. Sim, é que é. Duas e resolve os jogos. Muito cínica. Olha, Vinícius e... É um momento para poder seguir com os 3 pontos. Apesar de... E assim, Benzema está fora de jogo. A questão é que faltam 12 jornadas para o final do campeonato. Quem é que pode chegar agora? Varane no corte, ainda Madrid, no atraso do Betis. O Betis manda no jogo. E diz-nos o piso da vitória. Daqui a pouco vai entrar mais uma flecha. Este é Alex Moreno. Lateral que ataca bem. Vai ser derrubado em falta. O árbitro entende que é ao contrário ou não. Betis manda na segunda parte. Só dá Betis. Para o Real Madrid a chegar ao gol. Está Lucas Vasquez no cruzamento. Corta Sidney. Robles finalmente acorda o Real. Ainda Mandi no pontapé no ferro. Ainda Benzema na insistência. Corta. Para trás. Mas é o melhor. Lucas Vasquez. 1 para 1 com guardado e perde o lance. Lucas Vasquez. Mas em falta, diz González. Está a assinalar falta de guardado. Cruzamento. Corta. Para trás. Atenção com o Real. Está a defesa do Courtois. O remate é muito mais forte, ainda que esta. O Real está a sofrer no Benito Villamarín. Minuto 57. Lucas Vasquez a derrubar Alex Moreno. O árbitro vai guardando o cartão amarelo. Mas esta é uma entrada durinha, porque o Lucas Vasquez não me parece. Há pouco, finalmente, perigo no jogo. Atenção à recuperação do Vinícius. Há falta para cartão. Falta para cartão amarelo. Vinícius Júnior no cruzamento. Remate de longe para fora.
Foi guardado. Guardado aqui a tentar também de primeira fazer um grande gol. É a equipa do Betis. Benzema. Nou, Theo. Theo, goal! 2-1 voor Betis. Theo heeft niet veel laten zien, maar hier komt zijn snelheid uitstekend van pas. Even de brommer staat er. En gaat hij aan hoor. 2-1. Theo. Ja, het benzinekraantje moest nog even open. Dat ontbrak eraan. En de... Mariano. Real Madrid. Vasquez, corner. In. Of niet? Robles. The second leg of Real Madrid's last to 16 tie against Manchester City is just 9 days away, and with Sergio Ramos suspended, is Militao really going to start in his place? Have your say on the players' performances below. The first person here is Courtois. He has 489 votes. The Belgian made a crucial stop to deny Naby Fekir, but was beaten by Sedna's powerful drive and Christian Tello second. He was composed on the ball and always found his centre-backs with passes. The second person on the list has 425 votes, which is Varane. He is a central defender. The central defender was perhaps Real Madrid's best player at the Benito Villamarín. He was everything that came his way and also tackled it all and was quick to the ball. The third person has 333 votes, which is Vinicius. The youngest star was active in attacking areas and showed his great technical abilities on the ball. However, his impact was limited due to the service to him. Fourth person has 306 votes, which is Mendy. The Frenchman replaced Marcelo at left back and was unlucky to see his scoring shot hit the crossbar after Madrid's effort was parried by Joe Robles. The fifth person has 266 votes, which is Mariano. He was a willing runner in both directions after, but didn't have the desired effect up. The sixth person has 256 votes, which is Valverde. Real Madrid missed his intensity and pace before he came off the bench in second half. Seventh person here has 239 votes, which is Modric. The Croatian came to Real Madrid's rescue when Joaquin decided to pass rather than shoot after rounding Courtois in the second half. He was then replaced by Valverde with 10 minutes to go. The eighth person has 113 votes, which is Marcelo. The Brazilian won the penalty that was called by Benzema and looked solid at the left back until he was forced off injured in the second half. The ninth person has 79 votes, which is Casemiro. Without Valverde along him to start with, the midfielder was overrun a bit by Betis' direct runs. 10th person here has 75 votes, which is Kroos. Betis' high press stifled his influence on the game. Los Blancos were slow in their play because he wasn't able to set the tempo. Mariano replaced him for Zidane's second change. 11th person here is 57 votes, Sergio Ramos. Upon his return to Sevilla, the captain didn't have his best game. He gave the ball away to Sedna's goal and Benzema sold him short in the build-up to Tello's winner. The 15th person has 44 votes, which is Benzema. Apart from ending his goal drought with a penalty, he didn't participate much in Real Madrid's attacking play. The striker was at fault for Tello's goal. Giving the ball away in midfield, he went so close with a shot in the last minute of stoppage time. Here is a full video of the football that was played yesterday, being Sunday, 8th of March 2020. The third person has 55 votes. He is Militao. He was more like a third centre back than a full back,
rarely adventuring forward down the right wing. He also looked trusting on the ball. The 13th person has 51 votes, which is Zidane. He was a risky move to leave Valverde out of the starting lineup, and his introduction was too short, too little short, too late as a flat Real Madrid fell to defeat. Also on the move, we have the 47th vote here, which is the 14th person. His name is Lucas Vazquez. The right winger appeared in both halves of the pitch but wasn't convincing in defense or attack. He beat Ramos to a header with the score at 2-1 and missed the target, much to the defenders' dismay. Premier League bans players from shaking hands amid coronavirus outbreak after first UK deaths. The Premier League have banned the pre-match handshake amidst fear over coronavirus. Instead, players and officials will line up as usual when they come out of the tunnel, but then not shake hands as the home team walk past the away side. The major will come into force this weekend, starting with Saturday early kickoff between Liverpool and Bournemouth, and they'll remain in place until further notice. The rest are also taking extra measures in a bid to stop the spread of coronavirus, which includes not having mascots at Anfield. It comes after the first UK death as a result of deadly bug on Thursday. The Royal Berkshire NHS Trust said the 75-year-old has underlying health conditions as the number of cases of the killer bug topped 100 across the country. A prim statement read, "The Premier League fair play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice, based on the medical advice. Coronavirus is a spread via droplets from the nose and mouth and can be transmitted on the hands and pass on via a handshake. Clubs and match officials will still perform the rest of the traditional workout protocol ahead of each fixture." On entering the field of play, the two teams will continue to line up, accompanied by the Premier League music. Then players from the home team will walk past their opposition without shaking their hands. On their website, the league also posted advice to fans who are planning to travel to games in the coming weeks on how to protect themselves. Arsenal opted to use first bumps rather than shake hands against Portsmouth on Monday night. Last week, Newcastle manager Steve Bruce revealed the club had stopped their morning handshake ritual. West Ham boss David Moyes says his player would be first bumping instead of shaking hands. Southampton have also banned players from signing autographs and taking selfies with fans. Meanwhile, clubs are preparing to play games within closed doors. Sunsport reviewed on Tuesday how Prem chiefs have sent letters to all 20 sides warning of the possibility of no fans in ground to ensure the season is completed. However, a long list of sporting futures have already been scrapped and postponed as authorities take further steps to try and reduce the spread of the infectious disease. Italy's Six Nations futures against Ireland and England will be played later in the year, while the Chinese Grand Prix football matches in Italy and the UAE cycling tour have also been suspended. Read our coronavirus chart below and see for yourself. Coronavirus in sport. Events affected by the outbreak. Here is the chart and the map. It affected so many countries like Ireland, Japan, Italy, UAE and China and other countries which are not listed below. But this is the chart of the country and the footballs that were affected.